Continuação da correção, atividade do livro de português de sexta-feira, dia 28 de agosto, páginas 110 a 114. Nas páginas 110 e 111, a gente tem um artigo de opinião com o tema consumo sustentável. Vamos começar aqui na página 112 a correção. A ideia que você tinha a respeito de consumo sustentável se confirmou após a leitura do texto? Gente, vocês acham que consumo sustentável é aquilo que vocês pensavam? Porque o que é o consumo sustentável? É você consumir de forma consciente, somente o necessário, e além disso tudo, dar o correto destino das embalagens dos produtos que você consome. Então, isso para você, era isso que você pensava a respeito de consumo sustentável? Questão 2. Você concorda com a ideia de que o atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões no processo de degradação ambiental? Por quê, gente? Vamos prestar atenção. Se a gente consome um alto número de produtos que produzem uma grande quantidade de resíduos e esses resíduos não são tratados de forma adequada, a gente está destruindo o meio ambiente, certo? Então, o atual modelo de produção, sim, ele é muito responsável pela degradação, pela destruição do meio ambiente. Questão 3. O consumo sustentável é um artigo de opinião que tem como objetivo expor e defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, qual é a função do artigo de opinião? É expor e defender um ponto de vista da pessoa a respeito de determinado assunto, certo? Vocês vão agora marcar um X na alternativa correta sobre o ponto de vista do autor do artigo. O que o autor do artigo diz? Ele diz que o consumo sustentável degrada o meio ambiente, tornando os produtos mais caros e não acessíveis. De forma nenhuma, ele diz o contrário. Ele diz que o consumo supérfluo, olha a palavra supérfluo, sem importância, desnecessário, degrada o meio ambiente, sendo necessário termos uma consciência ecológica sobre isso. Com certeza, é isso que ele diz. O terceiro, devemos utilizar os recursos naturais o quanto desejarmos, pois nossa sobrevivência vale mais do que o meio ambiente. Não, gente. Se a gente utilizar tudo e não tiver meio ambiente, a gente vai viver onde, né? Então, resposta correta é o segundo quadradinho. Questão 4. Um artigo de opinião apresenta argumentos que se relacionam com uma ideia central. Isto é, o tema do texto. Qual é a ideia central desse texto? Gente, a ideia central desse texto é só uma. Que o consumo sustentável ele contribui para diminuir a destruição do meio ambiente. Essa é a ideia principal do texto. Ele quer embutir na gente, ele quer fazer com que a gente acredite na ideia do consumo sustentável. Questão 5. Segundo o autor, o que motiva as pessoas a adquirir produtos desnecessários e qual é a consequência dessa ação? Gente, o que faz com que as pessoas consumam produtos desnecessários? Segundo o autor do texto, são as propagandas e os comerciais que eles incentivam as pessoas a consumir excessivamente, consumir sem necessidade. E qual é a consequência disso? A consequência, segundo o autor do texto, é a intensificação da destruição da natureza, ou seja, a natureza está sendo cada vez mais destruída. Vamos lá, questão 6. Com base no texto, o que é a Agenda 21? Gente, a Agenda 21 é um documento que define um plano de ação para a melhoria da situação ambiental do planeta. Nesse documento, foi elaborado o conceito de consumo sustentável, propondo uma mudança nos padrões de produção e de consumo, certo? Releia atentamente o trecho a seguir e responda as questões. Nesse sentido, o consumidor deve adquirir somente o que for necessário para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos, o desperdício, contribuindo dessa forma para a preservação ambiental. Segundo esse ponto de vista que o autor colocou aí, devemos parar totalmente de consumir produtos? Explique. Gente, não. Mesmo porque o autor sabe que isso é impossível, né? Nós devemos apenas consumir aquilo que for necessário para suprir, ou seja, para a gente conseguir acabar com as nossas necessidades básicas de sobrevivência, evitando assim o consumo de coisas sem importância, os supérfluos e o desperdício. Questão B. A forma verbal deve adquirir tem a função de quê? Indicar ao leitor uma ação necessária ou dar ao leitor opção de escolha? Com certeza, primeiro quadradinho. Indicar ao leitor uma ação necessária. A palavra portanto tem a função de indicar uma negação, de forma nenhuma. Indicar uma conclusão ao argumento anterior. Então, segundo quadradinho. A palavra portanto pode ser substituída sem alteração de sentido pela palavra mas. Não, gente, mas é oposição.
E como ele não está se opondo, ele está concluindo alguma coisa, então é a palavra assim, beleza? O quadradinho aqui do segundo. Questão 8. De acordo com o autor do texto, quais são as práticas essenciais para proporcionar recursos naturais e qualidade de vida às futuras gerações? Gente, basicamente evitar o desperdício, controlar o consumo de água, de energia elétrica, colocar em prática a política dos 3 R's, que é reutilizar, reciclar, reutilizar e racionalizar. Tinha esquecido do outro R, tá bom? Os produtos de qualidade, fazer com que a produção desses produtos não provoque a destruição dos recursos naturais. O que as indústrias estão fazendo para isso? Elas têm uma política que chama logística reversa. Então, hoje em dia, a empresa que produz, ela é responsável pela reciclagem da embalagem do que ela produziu. Tá bom? Vou dar o exemplo da indústria farmacêutica, que é a que eu conheço. Então, a indústria farmacêutica ela é responsável por destinar corretamente os medicamentos que sobraram. Então, ela tem que pegar esses medicamentos e ela não pode descartar de qualquer forma. Ela tem que fazer a incineração, porque eles são queimados para não poluir o meio ambiente, tá bom? E as embalagens, que são os blisters e as caixas, ela também tem que reciclar. Então, isso aí vai de encontro, dá certo com essa ideia aí que a gente tem que seguir. Mas, enfim, são só ideias, né? Releia o último parágrafo do artigo de opinião. Lembrando que cada 100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se 1 tonelada de petróleo. 1 tonelada de papel reciclado economiza 10.000 litros de água e evita o corte de 17 árvores. Um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água. Você pode e deve gastar menos tempo. Faça a sua parte. Com qual objetivo os dados presentes nesse parágrafo foram apresentados? Para que ele apresentou tantos argumentos, gente? Eles foram apresentados para quê? Para demonstrar que é importante e possível economizar os recursos naturais, que a gente não tem que parar de consumir, a gente tem que consumir, mas de uma forma pensada, de uma forma racional. Esse parágrafo expõe alguns fatos e uma opinião. Copie o trecho que revela uma opinião do autor. Ele diz o seguinte: você pode e deve gastar menos. Essa é a opinião dele, tá bom? Questão C. O artigo foi finalizado com a frase: faça você a sua parte. A utilização dessa frase expressa a intenção de... O que ele quer dizer com faça você a sua parte? Persuadir. Gente, persuadir é o mesmo que convencer o leitor a adotar a atitude que o autor argumenta como ideal, com certeza. Ou ele quer deixar o leitor à vontade para tomar suas próprias decisões sobre o tema. Não, ele quer convencer o leitor a adotar a atitude que o autor argumenta como ideal. Primeiro quadradinho. Bom, gente, essa foi nossa correção do livro de português, páginas 110 a 114. Obrigada.